Bem, gatos, na aula passada, nas aulas passadas, nós falamos de propagação de calor, calorimetria, dilatação térmica. Paramos em dilatação térmica. Hoje, nós vamos dar continuidade, vamos falar de diagrama de fase e de gases, beleza? Então, para começar a nossa brincadeira, diagrama de fases. Vocês já estudaram em química sobre os estados da matéria, não já? Sólido, líquido, gasoso, né? Já estudaram? E aí a gente sabe as transformações, né? Fusão, solidificação, vaporização, ebulição, né? Sublimação, beleza. Liquefação, né? A vaporização, a ebulição, né? Mudança de estado líquido para o estado de vapor, ela pode ocorrer de formas diferentes. Ela pode ocorrer de ebulição, que é um processo que ocorre a uma determinada temperatura, quando a água chega a 100 graus Celsius. A água pode evaporar naturalmente, quando ela está em uma superfície aberta, lentamente as moléculas de água elas vão evaporando e passando para o estado gasoso, e ela pode passar por um processo chamado calefação, que é quando a superfície está muito, muito, muito quente, e aí que você joga a água nessa superfície, e é como se ficasse fritando a água, né? Faz inclusive um barulho. Se você pegar uma churrasca, uma... Oh, como é o diabo, onde a pessoa frita o ovo? Diabo é frigideira. Rei, ô Simba, eu ia dizer, eu só queria dizer fritadeira. Se você pegar uma frigideira muito, muito quente e jogar uma gotinha de água, jogar água em cima dela, aí parece que tá fritando a água, né? Pronto. Esse processo, a superfície da frigideira tá tão quente, tão quente, tão quente, que forma uma camada de ar ali, numa temperatura muito alta. E aí, na hora que você pinga a água, aquela camada de ar quente impede que a água toque na frigideira. E ela vai sofrer o processo de vaporização ali mesmo. Então, é um processo acelerado numa temperatura muito, muito, muito alta. Pois é, exatamente. Esse processo aí chama-se calefação. Pois bem, vamos para o diagrama de fases, tá? Sim, aí temos outros estágios da matéria também, né? Nós temos condensado de Bose-Einstein, quando um sólido está a uma temperatura muito, muito baixa, e aí a resistência elétrica dele se torna muito pequena, ele se torna um supercondutor, e quando a corrente elétrica passar por ele, vai produzir um campo magnético muito, muito tenso. E nós temos o plasma. E eu costumo dizer aos meus alunos que o plasma é tudo aquilo que você não sabe o que é. Como assim, professor? O fogo. O fogo é o quê? O fogo é plasma. O sol, uma bola de plasma. Então, tudo que você não sabe o que é plasma, né? É um estado da matéria também, tá certo? Pois bem, diagrama de fase, nós estamos os três estados da matéria, sólido, líquido, gasoso. Estuda essa mudança de estado das substâncias a uma determinada pressão e temperatura. Então nós temos aqui os três estados da matéria, né? Ó. Fusão de sólido para líquido, solidificação, ao contrário, vaporização de líquido para gasoso, vapor, na verdade, a gente vai entender o porquê, e condensação de vapor para líquido. E aí nós temos a sublimação de vapor para sólido. E aí nós podemos diferenciar em transformações endotérmicas e exotérmicas. Endotérmicas é quando a substância recebe calor para mudar de estado, e exotérmica é quando a substância
perde calor para mudar de estado, né? Então, por exemplo, de vapor para líquido, a água ela teria que perder calor, né? Então é uma transformação exotérmica, fora, perde, né? Já de sólido para líquido ela ganha, então é uma transformação endotérmica. Então a substância ela pode estar em uma dessas três ou nas três ou em duas delas, dependendo de sua temperatura e de sua pressão. E aí nós vamos ver essas condições aí, tá? No diagrama de fases, que é um diagrama pressão versus temperatura. Então, aqui você vai ver que esse diagrama ele vai mudar para as substâncias que sofrem dilatação anômala, como da água, né? Vocês lembram que eu disse que a água sofreu dilatação anômala entre 0 e 4 graus, né? Que em 0 graus ela sofre um aumento no seu volume, sua densidade diminui. Em 4 graus, ela diminui o seu volume, sua densidade aumenta. Aqui nós temos os três estados. Então vocês já viram, né, esse diagrama? Tranquilo. Então fica mais fácil. Ótimo, então ótimo. Certo. Aqui eu tenho líquido, sólido, gasoso. Essa curva aqui, ó. Aqui assim, eu tenho um gráfico pressão em função da temperatura. Se eu pego esse ponto aqui, por exemplo, com uma pressão 1 e uma temperatura 1, a substância ela estaria no estado sólido. Se eu pego esse ponto 2 aqui, ó, a substância com essa temperatura 2 e com essa pressão 2, ela estaria num estado líquido. E se eu pego outro ponto aqui qualquer, ela estaria no estado, esse aqui, por exemplo, ela estaria em estado de gasoso. Ou vapor, vai depender aí, né? Se a substância se encontra na curva, por exemplo, nessa curva aqui, ó, nesse ponto aqui, eu tenho uma curva de solidificação. É o momento em que a substância está passando do estado sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Se a pressão e temperatura está exatamente nessa curva, então tem uma substância que se encontra na curva de solidificação e ela está no estado sólido e líquido ao mesmo tempo. Se eu tenho aqui uma substância nessa curva aqui, eu tenho uma substância que está ao mesmo tempo em sólido e gasoso. Então eu tenho uma substância na curva de sublimação. E se por fim eu tenho a substância nessa curva aqui, eu tenho uma curva de vaporização, a substância está ao mesmo tempo em líquido e gasoso, ela está nos dois estados, se tem essa temperatura e esta pressão, ela está na curva de vaporização. E se a substância possui determinada pressão e temperatura características para estarem neste ponto aqui, ela vai estar no ponto triplo. É o ponto onde eu posso encontrar a substância no estado sólido, líquido e gasoso. Aí tem um detalhe aqui importante. Aqui existe um limite aqui, ó, que podemos chamar aqui, ó, de ponto crítico. O que é o ponto crítico? O ponto crítico é um ponto que separa a substância do estado de vapor para o estado de gás. Qual é a diferença entre elas, professor? O estado de vapor é um estado que pode voltar naturalmente para o estado líquido, que naturalmente ele consegue voltar a sofrer condensação. E o gás, professor? O gás não. Por exemplo, o gás não consegue sofrer esse processo de condensação naturalmente. Por exemplo,
Você tem água. A água sofre vaporização, vira vapor d'água. Mas o vapor d'água também pode condensar naturalmente. Quando está frio, você encontra vapor d'água no vidro dos carros, você encontra o vapor, a água condensando, na verdade, né? Num copo gelado, numa garrafa gelada, você consegue ver as gotinhas de água formadas do lado de fora. Isso é um processo natural de condensação. Mas você pega, por exemplo, nitrogênio líquido dentro de um recipiente. O nitrogênio líquido, quando ele entra em contato com a atmosfera terrestre, com a pressão ambiente, ele já passa para o estado de gás, né? Já para o estado gasoso, né? É um processo muito rápido. Então, se você pega o nitrogênio líquido, você consegue fazer ele virar gás, né? Abrindo aquela tampa do recipiente. Mas se você não anda no meio da rua e encontra uma poça borbulhando, por que é aquilo ali? Nitrogênio líquido. Oxe, nunca viu não uma poça de nitrogênio líquido condensando no ambiente? Que coisa natural, gostosa de se ver. Olha, que fumacinha dele. Que fumacinha deliciosa. Nitrogênio líquido. Não, ninguém vê isso no meio da rua. Então você tem um processo de gás para líquido que não ocorre naturalmente. Beleza? Ok? Então, aqui as curvas, né? Como eu falei, ó, eu tenho curva 1, curva de fusão, encontra-se no estado líquido e sólido ao mesmo tempo. Nós temos o ponto crítico aqui. Nós temos o ponto triplo, não confunda os nomes, tá certo? Lá embaixo, curva de sublimação e curva de vaporização. Aqui eu tenho um gráfico ó, com o dióxido de carbono. Preste atenção aqui. O dióxido de carbono, se eu tiver, por exemplo, 5 atm e uma temperatura de menos 56,6 graus Celsius, o dióxido de carbono se encontra no ponto triplo. Qualquer temperatura, se eu botar aqui, ó, na mesma, se eu segurar a temperatura e botar uma pressão de 7 atm, esse dióxido de carbono já vai se encontrar no estado sólido. Eu posso brincar com isso. Se eu baixar para uma pressão de 3 atm, uma pressão de 3 atm aqui qualquer, tá? E uma temperatura de... Pode ser até a mesma temperatura. Se eu só baixar a pressão com a mesma temperatura, essa substância já vai se encontrar no estado de vapor. Então, só brincando com um deles, ou com a pressão, ou com a temperatura, eu consigo fazer essa substância mudar de estado. Vocês sabem que, por exemplo, o carvão, né, o diamante, eu tenho pedras que se formam devido a uma alta pressão, né? Então, variando a pressão, eu consigo mudar o estado físico dessa substância aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, 73 atm, a pressão altíssima, altíssima, né? Se eu botar uma temperatura aqui de... a mesma temperatura, menos 56,6, ele está no estado sólido. Mas se eu botar uma temperatura aqui de 20 graus Celsius, ele já estaria no estado líquido. Então, variando a pressão e a temperatura, eu consigo mudar o estado físico dessa substância. Está aqui o ponto crítico, beleza? Vapor e gás. Já na água, como tem aquela característica de dilatação anômala, né? Essa perninha, notem, ó, a perninha está para a direita aqui, ó, da curva de fusão. Na água, ela fica para a esquerda. Na verdade, nas substâncias anômalas, ela fica para a esquerda, né? Então, eu tenho os mesmos pontos, só que a diferença vai aparecer aqui, tá? Nessa perninha, que ao invés de estar para a direita, como aqui a do dióxido de carbono, ela está para a esquerda. Certo? Para ter a água nos 3 estados físicos da matéria, eu teria que ter esta pressão e esta temperatura. Então, é uma coisa muito específica, lógico, que você consegue controlar isso em laboratório, tá? Não é fácil de você encontrar isso, não. Em qualquer canto, no meio ambiente assim. Então, você vai em laboratório encontrar esses pontos aí. Bom?
Tudo bem? Tranquilo, galera? Posso passar? Aqui, ó, só mostrando a curva, né? A curva de uma substância como o dióxido de carbono lá, que se dilata no processo de fusão, né? A curva de fusão. Eu tenho aqui só a pressão e temperatura. Eu tenho aqui o estado sólido e o líquido. Só para analisar isso aqui, né? Ó, nestes pontos, para qualquer temperatura e pressão diferente, eu posso mudar o estado físico, ou de sólido, ou para líquido, ou para sólido. E aí, tem uma coisa muito bacana aqui, que é a influência da pressão nos pontos de fusão e de ebulição. O físico irlandês John Tyndall, né, ele fez experimento de Tyndall, onde ele explica o regelo através, ele explica esse derretimento através da influência do ponto de fusão e o regelo, né? O que acontece? Se você pegar uma barra de gelo e colocar 2 pezinhos por cima da barra de gelo com arame, de modo que os pezinhos vão ficar puxando o arame para baixo. Onde você tem os pezinhos, preste atenção, tá? Os pezinhos estão puxando esse arame aqui, ó. Onde está o arame, os pezinhos vão estar puxando o arame para baixo e aquele arame naquele local no gelo vai estar aumentando a pressão. Então, a pressão que o arame faz no gelo, nesse ponto aqui, ó, aumenta. Certo? Então, eu tenho uma pressão que está aumentando nesse local. Tá, professor, e daí? Vamos pensar como é que ocorrem os processos de mudança de estado. Por exemplo, de sólido para líquido. Eu tenho as moléculas, aqui no caso do gelo, as pontes de hidrogênio, né? Fortemente ligando essas moléculas e mantendo elas ali próximas e no estado de sólido. Quando eu começo a exercer uma pressão maior naquele local, eu estou fazendo uma pressão grande aqui. Então, eu estou forçando essa substância a quebrar mais facilmente essas ligações. Então, para o sólido, isso o que eu estou falando é para o gelo, tá, galera? Devido à dilatação anômala da água. Esse aumento de pressão vai fazer com que essas moléculas se quebrem essas ligações mais facilmente. E por isso, por facilitar se eu vou facilitar essa quebra das ligações, eu vou facilitar com que essas moléculas mudem de estado físico mais facilmente. Com isso, elas conseguem sofrer a fusão em uma temperatura menor do que zero. Já que eu estou ajudando, já que eu estou facilitando esse processo de fusão, essas moléculas elas vão sofrer fusão numa temperatura inferior a zero. Então, digamos que essa barra de gelo esteja a menos 5 graus Celsius, tá? E na hora que eu aumentei a pressão nesse ponto, eu consegui fazer uma pressão tão grande e agilizar o processo de fusão que o ponto de ebulição do gelo agora passou a ser, o ponto de fusão do gelo agora passou a ser menos 8. Ou seja, quando ele chegar em menos 8, ele já vai conseguir derreter. Só que ele já está em menos 5. Ou seja, ele já está em uma temperatura acima do ponto de fusão naquele local. Então, o gelo aqui começa a derreter. E o arame começa a passar. E o gelo vai derretendo naquele local e o arame vai passando. Acima do ponto onde o arame passou, o gelo, a água volta
a congelar. Por quê? Porque ela vai estar na temperatura de -5, tá? E ela volta a ter o ponto de fusão dela de 0. Então, aquela água que está acima daquele arame, ele volta a estar na temperatura menor do que a do ponto de fusão. Então, ele congela. E o arame, onde está o arame, embaixo do arame, derrete, porque vai estar na temperatura maior do que a temperatura de fusão. A água que se forma logo acima solidifica novamente. Resultado, essa barra, esse arame consegue cortar, atravessar a barra, e quando o arame atravessa, o gelo a água já solidificou e o gelo não se quebra. A barra não se quebra. Ok? Dúvidas? Dúvidas? Beleza? Deu para entender? Certo. Tem certeza? Eu vou falar do ponto de ebulição também, tá? Nas substâncias, isso nas substâncias de dilatação anômala, tá? Na água, por exemplo. Aí o Manual do Mundo fez esse vídeo aqui, ó. Ele bota uma barra de gelo e o arame, né, ó. Isso é um processo lento, tá, galera? Botou um bocado de peso para ficar puxando. Se você prestar bem atenção, você vai ver que esse cabo de aço tá varando o gelo, tá atravessando o gelo e não tá deixando um rasgo para trás. O gelo tá se regenerando aqui completamente. E no final da experiência, o cabo de aço atravessou o gelo inteirinho e ele continua intacto. Então, aí eu tenho o experimento de Tyndall, né? O regelo de Tyndall. É muito bom mesmo esse canal, tá? Os caras, ele passou a estudar muito, né? Para fazer esses vídeos, e o cara tá com tá com um canal muito massa mesmo. Certo. Aqui nós temos já a curva de ebulição. Quando o estado líquido para o estado de vapor, né? Qualquer substância vai mudar de estado físico segurando. Se eu segurar aqui a pressão em 1 atm, pressão aqui embaixo, né? Com a temperatura de 60 graus Celsius, eu teria a substância no estado líquido, e com a água a 120 graus Celsius, eu teria a água no estado de vapor. Beleza? Então, eu tenho uma mudança de estado apenas variando a temperatura. Ou, se eu pego aqui a mesma temperatura, 120, e aumento só a pressão, presta atenção. Se eu pego a mesma temperatura e aumento só a pressão, 4 atm, a água estaria no estado líquido, não mais no estado de vapor. Preste atenção nisso aqui. Se eu seguro a temperatura e aumento só a pressão, a substância ela está no ponto líquido, no estado líquido, tá? Vou aplicar isso aqui. A mesma coisa da influência, da mesma forma que a pressão influencia no ponto de fusão, influencia no ponto de ebulição também, só que no ponto de ebulição vai ser um pouquinho diferente. Como assim? Na ebulição, como é que ocorre o processo de mudança de estado de líquido para gasoso? As moléculas de água, elas estão lá no recipiente, elas recebem energia. Quando eu tenho um recipiente aqui, ó, existe uma pressão atmosférica que está pressionando essas moléculas de água e segurando elas no recipiente. Todo o corpo ele tem movimento e as moléculas estão agitadas. Todas as moléculas têm movimento, né? Todas as moléculas estão agitadas. Então, essas moléculas estão agitadas ali, umas com mais, outras com menos energia. Naturalmente, algumas moléculas elas conseguem escapar,
tanto que tem um processo de evaporação, um processo natural. Mas quando eu aqueço um líquido, essa energia que eu forneço vai fazer com que a temperatura da água aumente, mas vai fazer também com que a pressão lá dentro aumente. Essas moléculas começam a se mover com velocidades cada vez maiores e bater com mais frequência umas nas outras, nas paredes do recipiente. A pressão lá dentro começa a aumentar. Quando essa pressão consegue se tornar maior do que a pressão de fora, quando ela vence a pressão de fora, aí essas moléculas conseguem escapar. Então, quando eu aumento essa pressão interna, chamada pressão de vapor, quando eu consigo aumentar a pressão de vapor ao ponto delas vencerem a pressão atmosférica, aí essas moléculas mudam de estado físico, conseguem se livrar dessas ligações e passam para o estado de vapor, certo? Quando eu tenho muita pressão aqui, quando eu tenho muita pressão aqui, eu dificulto mais ainda dessas moléculas escaparem, porque elas vão ter que ganhar mais energia ainda para aumentar muito mais o seu ponto de vapor, a sua pressão de vapor, para conseguir vencerem a pressão atmosférica, que agora está muito grande. Então, quando eu aumento a pressão, eu forço as moléculas a atingirem uma pressão interna maior, ou seja, elas precisam de mais energia para alcançarem uma temperatura maior. Então, eu aumento o ponto de ebulição. Quando eu diminuo a pressão, agora vamos para o contrário. Quando eu diminuo a pressão, aí vamos aqui, ó. Deixa eu apagar. Agora eu tenho pouca pressão. Se agora eu estou com pouca pressão, as moléculas não vão precisar daquele desespero de temperatura para conseguir vencer a pressão de fora, já que lá fora a pressão está menor. Então, se a pressão está menor, é mais fácil eu atingir aquela pressão de vapor para conseguir quebrar as ligações e fugir do estado líquido para o estado de vapor. Então, quando a pressão cai também o ponto de ebulição. Ok? Dúvidas? Hein, galera? Aqui são, tá, Maria? Na fusão, são contrários, né? Na fusão, né? São contrários. No ponto de ebulição, são diretamente proporcionais. Tudo bem. Mas deu para entender o porquê. O que eu quero que vocês entendam é o porquê. Por que se torna mais fácil e por que se torna mais difícil de sofrer essa fusão. Beleza? Ou essa ebulição. Então, aqui, ó. Ao nível do mar, a água ela ferve a 100 graus Celsius, com a pressão de 1 atm. Em São Paulo, que está um pouco acima do nível do mar, ela vai entrar em ebulição a 98 graus Celsius. Em Brasília, que está mais alto, 96 graus Celsius. Em Quito, 90. Em La Paz, que está a 3.700 metros, 87 graus Celsius. Se eu for para o topo do Monte Everest, que está a quase 9 quilômetros de altura, lá no Himalaia, onde a pressão, lembrem, a pressão atmosférica aqui fora, aqui ao nível do mar, 760 milímetros de mercúrio. Lá em cima, no topo do Monte Everest, é 240, isso vai dar 0,3 alguma coisa, atm. Então, o ponto de ebulição da água lá é 71 graus Celsius. No topo do Monte Everest, o ponto de ebulição é de 71 graus Celsius. Então, se você tentar cozinhar feijão com a panela
aberta no topo do Monte Everest, você nunca conseguiria. Porque para cozinhar feijão, você tem que ter uma temperatura de 100 graus, pelo menos. E se você fosse cozinhar no topo do Monte Everest, toda a vida que a água chegasse a 71 graus Celsius, ela ia mudar de estado físico para o estado de vapor. Ela ia entrar em ebulição. E Deus me livre para lá. E aí ela sofreria esse processo de ebulição, você não conseguiria mudar o estado, cozinhar o feijão. Sabe que a galera tem um fascínio com o Monte Everest, né? Os alpinistas, principalmente, tem uma tara de querer escalar o topo do Monte Everest, mas o que vocês não sabem, que talvez não passe tanto na mídia, é que morrem muitas pessoas lá, muitas pessoas mesmo, tentando escalar o topo do Monte Everest, né? E os caras continuam indo, e ainda mais depois que facilitaram as coisas lá, que era mais restrito, né? Lógico, tem o turismo, a galera quer ganhar dinheiro, né? O problema é de quem vai morrer, o governo quer ganhar dinheiro, tá nem não. Mas o número de mortes lá é gigante. E depois vocês podem dar uma pesquisada. Beleza? Então, e aí como é que eu faria para cozinhar feijão em um local muito alto, como La Paz, na Bolívia? Panela de pressão. O que a panela de pressão faz? Aqui fora, a pressão é de 1 atm e o ponto de ebulição 100 graus Celsius. A panela de pressão, o que ela faz é aumentar a pressão interna. Como o ar não tem para onde fugir, quando a panela começa a receber calor, quando a panela começa a aquecer, tá cheio de água aqui, ela é toda fechada. Quando eu começo a fornecer calor, a temperatura das moléculas aqui começa a aumentar, a temperatura do ar começa a aumentar, esse ar começa a se agitar, começa a se mover, as partículas cada vez mais energia, batem com cada vez mais frequência na parede, a pressão interna começa a aumentar muito. Então a pressão interna passa de 1 atm, já começa com 1, fica maior do que 1. E aí, quando essa pressão aumenta demais, existe uma válvula de escape aqui, por onde o ar começa a sair na hora que... para controlar a pressão interna. Porque se eu deixar a pressão interna aumentar demais, vai chegar uma hora que essa panela vai explodir. Então, para controlar a pressão interna, quando ela chega numa determinada pressão, que eu não sei agora qual é, começa a sair vapor, o vapor quente, pelos buraquinhos ali da válvula, para controlar a pressão interna. Deu problema na válvula, existe aqui um pito, que seria uma válvula de emergência. Caso essa válvula deu problema e não está saindo ar, essa aqui ela é expulsa e o ar sai por ela, tá? Teoricamente deveria funcionar assim. Só que na prática o que acontece? Quando dá problema nessa válvula aqui, que a panela está esquentando há muito tempo e você não viu saindo fumaça, vai lá e dá uma catucada nela, véio, com uma colher de pau, né? Pelo amor de Deus. Com todo cuidado do mundo. Bota um escudo, tá? Um óculos de proteção, capacete de obra ou de moto, pode ser também. E vai lá, na fé. Aí dá uma catucada aqui. Porque o que acontece, né? Muitas vezes, essa válvula ela para de funcionar e esse pito, ele simplesmente não dispara, né? Ele não é arrancado para o ar sair. Isso tem que ser um processo automático da panela, tá? E aí a pressão lá dentro começa a aumentar, até o ponto que ela vira uma bomba por ter uma pressão muito grande e aí explode. Beleza? Exatamente, Andressa. Exatamente. Quando explode, meu amigo, é comida. O problema não é a sujeira, não. O problema é se tiver alguém perto, né? E se machucar. Mas, de fato, né? Suja tudo e vira um desespero de raiva, né? Mas é muito perigoso, tá? Não que a panela de pressão é segura, mas pode ocorrer de ter um problema, né? Mesmo você tem que ficar atento. Dá uma catucada, pô. Tá 10 minutos que a panela tá lá no fogão. E a bicha não começou a sair ainda, tem uma coisa errada, tá? E aí eu tenho gelo nas montanhas.
que acontece? Nas montanhas, pô, vamos lá para o topo do Monte Everest de novo. Eu tenho a temperatura baixíssima lá em cima. Eu tenho a pressão, um ATM aqui, ó. E quanto mais eu subo, essa pressão, ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo, ela vai diminuindo, diminuindo cada vez mais. Até ter uma pressão bem pequena lá em cima. Ponto de ebulição da água, 76 graus Celsius. Isso mostra que lá em cima a pressão ela é bem pequena, ela diminuiu muito, tá? Então, se a pressão lá em cima ela é pequena, o ponto de ebulição é pequeno. Se a pressão lá em cima é pequena, o ponto de fusão é grande. Ponto de fusão, lembrem, ele é inversamente proporcional à pressão. Pressão grande, ponto de fusão pequeno. Pressão pequena, então, ponto de fusão grande. Se a pressão está pequena, vai ser mais difícil para aquelas moléculas quebrarem as ligações. Então, vou precisar de mais energia e eu vou precisar chegar a uma temperatura maior para conseguir sofrer a fusão. Tá? No topo do Monte Everest, onde tem uma temperatura muito baixa e uma pressão muito baixa, como a temperatura lá, como a pressão lá em cima é muito pequena, o ponto de fusão da água vai ser muito grande. Digamos, por exemplo, se eu fizer a mesma proporção, dizendo que o ponto de fusão, o ponto de ebulição caiu aqui 24 graus, vamos botar que o ponto de fusão aumente só 15 graus, tá? Vamos supor que lá em cima o ponto de fusão da água seja 15 graus, tá? 15 graus Celsius. Vamos supor que seja 15 graus Celsius, por ter uma pressão pequena. Como a pressão lá em cima é pequena, o ponto de fusão aumentou, passou para 15. A temperatura dessas montanhas jamais vai conseguir chegar a uma temperatura tão alta. A temperatura nas montanhas é muito baixa, né? É muito frio lá em cima. Ele é muito alto, quase 9 quilômetros de altura. Então, o topo dessas montanhas muito altas, elas nunca descongelam porque o ponto de fusão é muito alto. E a temperatura lá em cima não consegue chegar ao ponto de fusão, não consegue chegar, por exemplo, a esses 15 graus Celsius. Então, como a temperatura lá em cima é sempre muito baixa, sempre abaixo de zero, você nunca vai conseguir chegar no ponto de fusão e esse gelo nunca vai derreter. Show? Só quem dá esse exemplo sou eu, viu? Pode assistir aí, 25 aulas. 27 aulas você pode assistir. Estou explicando por que as montanhas altas possuem gelo nos seus picos, mesmo no verão. Porque lá em cima a temperatura não consegue chegar na temperatura de fusão da água, né? Já que eu tô com a temperatura lá em cima muito baixa, abaixo de zero, né? Porque é muito alto. E aquela temperatura não vai ser suficiente para derreter o gelo. É show, papai. Beleza. Então, vimos aqui diagrama de fases. Mulher de fases, complicada e perfeitinha, você me apareceu, era tudo que eu queria. Tum, tum. Estrela da sorte, quando a noite ela surgia, meu bem, você cresceu. Vamos lá. Mulher de fases. Tum, 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 tum. Só tem aqui, papai.
Vamos para os gases agora. Olha só. Não sei se vocês já viram. Acho que estudaram química, né? Então vocês viram a equação geral dos gases, a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Viram PVT por Votó? Não, né? Então vamos lá, vamos com calma. Pode ser que tenha visto, vai refrescar o seu juízo. Vamos lá. Então nós temos algumas transformações, né? Vamos falar algumas coisinhas aqui sobre os gases, né? Aqui é só para que a gente fala muito um gás ideal, né? Só para justificar o que é um gás ideal. Um gás, ele pode ser, nós dizemos as variáveis de estado, né? Que caracterizam, que podem caracterizar um gás. Eu tenho 3 variáveis de estado que podem caracterizar um gás, que são a pressão, temperatura e volume. Sabendo a temperatura, pressão e volume de um gás, eu consigo entender esse gás e entender as transformações que podem ocorrer ali dentro, certo? Então, esses 3 caras são chamados de variáveis de estado. E aí eu boto, né, lembrar que a temperatura está relacionada com a energia interna das moléculas, tá? Então, com o movimento das moléculas, portanto, com a energia cinética, que é a energia de movimento. A pressão, ela está relacionada com a frequência com que as partículas colidem, né? Por exemplo, com as paredes do recipiente. Se elas estão colidindo pouco, então tem uma pressão pequena. Se elas estão muito agitadas, colidindo demais com a parede do recipiente, eu tenho uma pressão grande. E é importante lembrar que o volume de um gás sempre ocupa o volume todo do recipiente, tá? O volume de um recipiente sempre é ocupado por completo por um gás. Como assim, professor? Você não anda no meio da rua e de repente, o que foi isso? Não, peguei uma bolha de vácuo. Não existe, né? O ar na atmosfera terrestre, ele ocupa toda a atmosfera. Não existe um pedacinho da atmosfera terrestre que você passe e tenha um vácuo ali, né? Não tem condições. Ele está ocupando todo o recipiente. Aí vamos à primeira transformação, né? Então, tudo que eu vou fazer aqui é relacionado a pressão, temperatura e volume. Robert Boyle e Edmund Mariotti, né, fizeram esses estudos a respeito... tem alguns caras que estudaram essa questão das variáveis do gás, tá? Então, o que foi que ele fez, né? O Boyle. Ele pegou um gás, pegou ar, por exemplo. Você botar ar dentro de um tubo de ensaio como esse e começar a colocar mercúrio, tá aqui cheio de ar. Aí comecei a botar mercúrio. O mercúrio, ele vai empurrar esse ar, né? Quanto mais mercúrio eu coloco, mais ele empurra esse ar para cá. Quanto mais ele empurra o ar, mais a pressão do ar ou do gás que está ali dentro vai aumentando. Então, quanto mais mercúrio ele coloca, mais esse mercúrio vai fazendo pressão naquele gás ali. Então, ele percebeu o seguinte: chega uma hora que eu botei tanto mercúrio aqui que ele está comprimindo esse gás. O que é um ar comprimido? É um ar que eu coloquei forçadamente no cilindro. Eu obriguei ele a entrar. Então, a pressão lá dentro, ela está enorme. A pressão dentro de um recipiente, de um cilindro de gás comprimido, é muito grande, porque o gás foi colocado ali na força, na marra, sob alta pressão. Então, eu tenho aqui um gás aprisionado no meu recipiente. O que foi que ele percebeu? Aquilo que a gente estudou em hidrostática, tá? Quando está em repouso, nesse mesmo ponto aqui, ó, em equilíbrio, a pressão nesse ponto é igual à pressão nesse ponto. Portanto, a pressão do gás. Então, se ele calcular a pressão exercida por essa coluna de mercúrio aqui, ó, ele vai estar descobrindo qual é a pressão também que o gás está submetido. E ele consegue determinar também o volume que esse gás está ocupando.
Então, controlando a quantidade de mercúrio que ele coloca aqui, ele consegue saber o volume do gás. Beleza? Se está com um volume maior, está com um volume menor, e calculando esta pressão exercida por a coluna de mercúrio, ele consegue saber a que pressão o gás está. O Mariotti fez a mesma experiência, anos depois fez uma experiência parecida e descobriu a mesma relação. E aí o que foi que eles perceberam? Se eu faço isso num processo lento, a temperatura do gás que está lá dentro, ela não vai variar. Ela vai permanecer constante, um processo lento, sem alteração brusca na temperatura. Então, como não está sofrendo variação na temperatura, e aí eu só aumentei a pressão para diminuir o volume, e quando eu aumento o volume é porque eu tenho pouca pressão, né? Ele percebeu que há essa relação entre pressão e volume, são inversamente proporcionais. E a temperatura não variou. Se a temperatura não variou, essa transformação é uma transformação isotérmica. Ou seja, mesma temperatura. Mesma térmica, temperatura. Então, a mesma temperatura. É uma transformação que ocorre sem que a temperatura varie. Uma transformação isotérmica. Então, aqui, ó, se eu pegar dados, né? Quando a pressão do mercúrio era pequena, quando eu tinha pouco mercúrio, por exemplo, 76 centímetros de mercúrio, o gás ocupava um volume grande, porque o mercúrio era pouco mercúrio para empurrar o gás. Quando eu botei mais mercúrio, aqui, ó, quando eu dobrei a quantidade de mercúrio, né, a altura da coluna de mercúrio, então ele passou a fazer mais pressão. E ele empurrou mais o gás, ele pressionou mais o gás comprimiu. Então o volume do gás, ó, diminuiu na metade. Mas quando eu fazia essa relação aqui, ó, ele percebeu que P vezes V era sempre constante. Para aquele gás que não estava tirando nada lá de dentro, a pressão vezes volume para aquele gás ia permanecer sempre constante, tá? Quando eu jogo isso em um gráfico, vai me dar essa curva aqui, ó. Essa curva é chamada de curva isotérmica ou curva isoterma. Significa que a temperatura é constante. Ela representa uma transformação isotérmica, onde a temperatura não está variando. E aí eu tenho aqui, ó, duas isotérmicas. Nesse gráfico aqui, o que é que dá uma dica bacana? Quanto mais afastado essa isotérmica tiver, maior é a temperatura. Por exemplo, eu tenho aqui 4 isotérmicas. Ó. 4 curvas isotérmicas ou isotérmicas. 1, 2, 3, 4. Entre essas transformações, aqui a transformação que ocorreu na maior temperatura foi a transformação 4. E a transformação que ocorreu na menor temperatura foi a transformação 1, que está mais próxima. Como é que eu sei, professor? É só fazer a conta. A gente vai descobrir que a temperatura ali na 4 é maior do que nas outras, tá? E que essa pressão vezes volume não varia. Se a pressão vezes volume não varia, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, essa situação 1, que o gás tem essa pressão e esse volume, se eu pegar a pressão e o volume na situação 1, pressão vezes volume da situação 1, vai dar, é o mesmo gás, a mesma curva. Vai dar o mesmo resultado se eu pegar pressão e volume na situação 2, que está aqui. Então, se pressão e volume na situação 1 dá o mesmo resultado de pressão vezes volume na situação 2, eu posso igualar isso. Pressão e volume da situação 1 é igual à pressão e volume da situação 2. Posso fazer isso, tá? Primeira equação aí, PV por Rho. PV por Rho. Pressão e volume final, pressão e volume inicial. Tranquilo?
Viram isso ou não? Posso continuar? Alô? Certo. Mas vocês viram isso? Lembram se viram isso em química? Não? Então, ótimo. Beleza. Agora vamos para a lei de Charles e Gay-Lussac. Ali é uma isotérmica, tá? Então, em uma transformação isotérmica, eu tenho isso aqui, ó. Isotérmica. Beleza? Tenho esta equação. Note que não tem temperatura. Por quê? Porque a temperatura está igual. É isotérmica. Já no trabalho de Charles e Gay-Lussac, né? Também realizado em momentos diferentes, independentes, eles trabalharam com gás a uma pressão constante. Como assim? Se um gás está dentro de um recipiente e eu começo a aquecer esse recipiente e as paredes do recipiente não se movem como uma panela de pressão, quanto mais calor eu forneço, mais a pressão lá dentro vai aumentar. Mas se essas paredes pudessem se mover, digamos que aqui em cima, ao invés de uma tampa, eu tivesse um êmbolo, como aquele êmbolo da vacina, né? Da seringa, que sobe e desce. Pronto. Quando eu começar a fornecer calor, a temperatura interna vai aumentar, a pressão interna vai aumentar, as moléculas vão começar a se mover e se chocar com mais frequência nas paredes. Só que na hora que elas começarem a bater nas paredes do recipiente, essas paredes vão começar a se mover e aí vai subir. Então essa parede vai começar a subir. Digamos que eu consiga manter a pressão constante. Como que eu vou manter a pressão constante? As paredes vão subir. Se as paredes vão subindo, essas moléculas... o que aumenta a pressão? A molécula está batendo aqui. Se ela começa a bater com mais frequência, a pressão aumentou. Mas ela vai ficar mais agitada, tá? Se ela está fazendo isso, está aumentando a pressão. Mas se ela está ficando mais agitada e eu estou aumentando o volume, mesmo ela ficando mais agitada, ela vai bater com a mesma frequência nessas paredes do recipiente. Porque eu estou com um volume cada vez maior. E com isso eu consigo manter a pressão constante. Mas o que foi que eu fiz com o volume? Para conseguir manter a pressão constante, o que foi que eu fiz com o volume? Aumentei. E a temperatura, que é a agitação das moléculas, aumentou também. Mas a pressão não variou, porque elas estão batendo com a mesma frequência. Mas elas estão mais agitadas. Só que o recipiente também se expandiu. Beleza? Então, eles perceberam que o volume e a temperatura são proporcionais. Para manter a pressão constante, eu tenho que aumentar o volume e tenho que aumentar também a temperatura. Certo? E aí ficou aqui, ó. Vitivotó. Volume, temperatura final, volume, temperatura inicial. Posso passar, galera? Fala comigo, bebê. Vamos lá. Ana Beatriz Silva tá só na fuleiragem, não entra e sai aí. Já boé, hein? Beleza. A última transformação. Olha. Ei, tá de fuleiragem, é gata. Só não entra e sai. Tá me engano, é que danada é isso. Ó, fuleiragem. Transformação iso. Sim, a outra é a mesma pressão, tá? Então é isobárica, câmara isobárica. É uma câmara onde você tem a mesma pressão. Então, transformação isobárica não tem pressão na equação, porque a pressão é constante. E a terceira transformação, chamada isovolumétrica ou isocórica. Isovolumétrica, mesmo volume. Então, vamos pegar a panela de pressão. Eu tenho aqui a panela de pressão fechada, mas eu comecei a esquentar.
Se ela está fechada, o volume ele não varia. O volume ele é constante. CTE, constante. Quanto mais calor eu forneço, mais as moléculas se agitam, ou seja, temperatura aumenta, e mais as moléculas colidem com a parede do recipiente, ou seja, pressão aumenta. Então, em uma transformação onde o volume não varia, pressão e temperatura são proporcionais. Quando um aumenta, o outro também aumenta. Beleza? Então, eu posso fazer essa relação. Pressão, piti, potó. Pressão e temperatura final, pressão e temperatura inicial. Tranquilo, galera? Mais simples, né? De imaginar. A pressão vai aumentar até o ponto de explodir. Tô brincando, viu, gata? Não se preocupe, não. Tô só brincando. Não, fico feliz de você voltar, né? Ficaria chateado se caísse e você não voltasse mais. Tô só brincando. Então, olha esse experimento aqui. Se eu pego um recipiente, boto um balão, encho um balão, uma bexiga, e bota ele preso no fundo do recipiente com água e gelo, o que vocês acham que vai acontecer com o balão? Peguei um balão e botei ele no fundo de um recipiente com água e gelo. O que vai acontecer com esse balão na hora que eu colocar dentro da água com gelo? A temperatura interna dele vai diminuir, a pressão interna vai diminuir e o volume dele vai, diminuir. Se eu pego agora esse balão e boto em um recipiente contendo água quente, a temperatura dele vai aumentar, a pressão interna dele vai aumentar e o volume, aumenta, ele cresce. Então, eu consigo verificar essas transformações volumétricas, essas transformações gasosas nesse balão. Um balão de festa, quando você deixa ele exposto ao sol, cheio, ele vai explodir, porque ele vai recebendo calor, a temperatura interna vai aumentando, a pressão interna vai aumentando, até chegar a um ponto onde ele estoura. Aqui nós temos, está acabando nosso tempo, show. Transformação isotérmica, isocórica ou isovolumétrica, tá? Transformação isobárica, mesma pressão, tá bom? Note que não tem, o que eu estou falando não tem na equação. E aí, juntando elas, nós formamos a lei geral dos gases, que é PVT por Votó, lei geral dos gases, PVT por Votó. Aí, quando você tem isotérmica, corta temperatura, fica isso aqui. Quando você quer isovolumétrica, corta o volume, vira isso aqui. Quando você quer isobárica, corta as pressões, vira isso daqui. Show? A marca do balão também, né? Porque eu posso ter um balão que não aguente muita pressão. Vou parar aqui. Tá acabando já os slides, Lady Clapperon, mas não vai dar tempo. Vou acabar tomando a aula do outro professor. Beleza, galera? Então, o que nós tínhamos para hoje era isso. Quem não botou presente, último momento. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisinha. Um beijo. Essa semana tem sexta só, tá? Hoje não, só sexta-feira. Valeu? Beijo no coração. Tchau, fiquem com Deus.